Sua dúvida. No quadro Esclarecendo de hoje, a gente traz a participação do Dr. Edgar Leonardo, economista, para falar sobre paraísos fiscais. Esse final de semana veio à tona aí a notícia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria offshores em outros países. E a gente começa essa entrevista primeiro saudando. Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso programa, Dr. Edgar Leonardo. Prazer é todo nosso, doutor. Para a gente começar explicando o que é offshore, o senhor poderia explicar para a gente? É bom exatamente começar por aí, Cristiano, porque a gente tem falado muito aí sobre offshore e a maior parte das pessoas que está escutando a gente não tem muito conhecimento do que significa esse termozinho até estranho para a gente. A princípio, Cristiano, offshore quer dizer o que está fora da costa. É muito utilizado, por exemplo, quando você está falando do que está na terra e o que está no mar. No ponto aí que a gente está tratando especificamente, questões de empresas, o que a gente chama de empresas offshore, são empresas que elas são abertas fora do país de domicílio do empreendedor, do empresário. Ou seja, você, Cristiano, mora no Brasil e você decide abrir uma empresa fora do Brasil. Essa empresa a gente vai chamar de offshore, porque você abriu ela fora do seu domicílio. Algo que não é tão estranho, tá certo, Cristiano, no mundo corporativo, e também não é algo fora da lei, tá? Isso é relativamente normal. E por que isso? Eu já vou me adiantar aqui. Por que se abre uma empresa offshore? Isso pode acontecer por vários motivos, Cristiano. Isso pode acontecer, por exemplo, se você tem investimentos em vários países. Se você tem investimentos em vários países, você vai ter muito mais fácil, vai ser muito mais fácil para você administrar se você abrir a sua empresa já fora do país, principalmente em um país que tenha maior facilidade para isso. Então você tem, por exemplo, o Panamá. O Panamá é um país que tem muitas empresas de navegação, por exemplo, e que muitos dos proprietários não moram no Panamá, né? Então, são empresas offshore. Elas são abertas ou por conta de internacionalização, ou diversificação de investimentos no exterior, ou mesmo proteção de ativos. Por quê? Porque quando você abre uma empresa offshore, você vai abrir ela em moeda forte. Você vai abrir as contas e vai fazer tudo isso em dólar. Então, imagine, o real se desvalorizou muito. Se você viu algumas notícias, você vai ver que vários brasileiros que eram classificados como bilionários, eles deixaram de ser classificados. Por quê? Porque os ativos, as empresas, os carros, as casas dessas pessoas estão no Brasil calculados em reais. Então, quando essa pessoa é olhada no mundo, ela tem esse valor dolarizado. O real perdeu o valor. Então, essas pessoas talvez tenham perdido o status de bilionários porque o seu dinheiro, que agora é contabilizado numa moeda menos valorizada do real, perde valor. Então, também é utilizada a offshore para proteção de ativos ou sucessão familiar. Por que sucessão familiar? Porque você tem, claro, todo o processo. Quem já pegou aí uma casa de herança, alguma coisa desse tipo, sabe que você tem um custo muito alto. E aí, vamos ser bem sinceros, tá certo, Cristiano? Quem faz esse tipo de transação sucessória são as pessoas com menos recursos, né? Quem tem mais recursos pode procurar uma consultoria especializada em sucessão familiar e tem patrimônio em volume que justifique isso. É muito comum trabalhar com uma empresa offshore, mesmo que dentro da lei. O senhor falou aí que está dentro da lei, e por que repercutiu tanto o fato de o ministro da Economia do Brasil ter esse chamado paraíso fiscal? No caso dele, especificamente, ele cometeu alguma irregularidade? Olha, Cristiano, para a gente justificar e confirmar, afirmando que tem alguma irregularidade, a gente precisaria observar mais profundamente do que as questões foram até agora divulgadas, claro. Mas o fato é que, a princípio, embora pegue mal, como a gente diz, por que pega mal? Porque imagine, o que tem sido muito criticado é que ele tinha cerca de 10 milhões de dólares depositados nessas contas, tá certo? Esses valores, há 3 anos atrás, esses valores seriam, se fossem convertidos em reais, tá certo? Um valor de cerca de 30 milhões de reais.
E, na medida em que a moeda brasileira se desvalorizou, esses valores, se forem convertidos em reais, passam de 50 milhões. Então, isso tem sido muito criticado. Claro que críticos vão se apegar nesse ponto e, claro, a gente não pode negar que existe um conflito de interesse, né? Porque podem haver ganhos se ele, por exemplo, redirecionar parte desses recursos para dentro do Brasil e realizar compras, por exemplo. Então, há sim um conflito de interesses. Todavia, né, foi afirmado que ele declarou a Receita, apresentou à Comissão de Ética, inclusive se defendeu de uma ação recentemente no STF, onde o STF próprio julgou que não havia nenhum impedimento, porque essas contas dele estão lá desde 2004, né? Então, na verdade, não, perdão, 2014. 14. É isso. 2004 é a de Roberto Campos Neto. Uhum. E aí, o que é que acontece? Uma vez que ele havia comunicado e comunicou todos os pontos, isso não haveria crime. Claro, 2 advogados, você sabe muito bem, que analisando o mesmo caso, podem afirmar questões diferentes. E eu sou economista, não sou advogado. Uhum. Todavia, a gente sabe que existe, claro, um conflito de interesse. Porque na medida que você tem um responsável por políticas públicas que pode ser beneficiado por algumas dessas políticas, mesmo que indiretamente, isso causa um incômodo, né, para o governo. Uma grande questão também que precisa ser posta, Cristiano, que às vezes é esquecida, é que nenhum desses indivíduos, seja ele qual for, que vai ao cargo de ministro, o presidente do ministro da Economia, né, ou presidente do Banco Central, ele veio de outro local que não seja o mercado financeiro. Então, por exemplo, Meirelles, na época, foi muito criticado porque era alto executivo de banco americano. Sim, mas se você quer alguém para ocupar um cargo desse, você vai ter que trazer alguém que conheça desse mercado, não é verdade? Exato. E Paulo Guedes é um economista, um professor, mas Paulo Guedes também é um grande empresário que vendeu grandes empresas e que tem muitos recursos, né? Uhum. E é muito normal que, ao vender grandes empresas, empreendedores abram offshore para exatamente o que a gente falou, proteção de ativos. Uhum. Isso não é crime, desde que ele tenha cumprido todo aquele rol de prescrições que existem pela Receita Federal e pelo Banco Central. Uhum. Mas nada disso evita o constrangimento. Por quê? Porque, na verdade, sempre vai abrir margem para uma preocupação, né? Até que ponto haveria algum interesse, por exemplo, em desvalorizar a moeda para ter um ganho. Eu, sinceramente, Cristiano, sendo muito sincero para você, eu não acho isso interessante pensar no seguinte sentido. Olha, ele, a princípio, não dá mostras de que vai trazer esse recurso para o Brasil. Se ele já deixou lá fora, ele deixou lá fora para proteção de ativos. Então, o que importa para ele é o seu valor em moeda forte. Uhum. Né? Então, eu pensar, poxa, eu tenho dinheiro em dólar. O que importa para esses grandes e mega empresários é ter o dinheiro dele contabilizado em moeda forte. Uhum. Então, trazer para o Brasil é algo que não vejo isso como algo de grande valia para o ministro. Mas aí cabe à Justiça agora avaliar se ele, de fato, cumpriu com as regras. Agora, o fato é que deixa, sim, uma preocupação quanto a conflito de interesse. Essa justamente seria a nossa pergunta, a questão da influência, né? Por exemplo, ele teria as ações do ministério que ele ocupa, tem impacto direto na cotação do dólar real, a desvalorização da nossa moeda frente à americana faz com que os investimentos do ministro no exterior valham mais ou não tem nada a ver? Olha, o investimento dele lá fora em moeda forte, Cristiano, não mudou. Uhum. Então, ele tem lá, sei lá, arredondando 10 milhões de dólares. Uhum. Ele tinha 10 milhões de dólares antes e ele vai ter 10 milhões de dólares agora. Uhum. Tá? Isso não mudou nada. O que muda é que antes, com um investimento inicial, um valor aportado de 10 milhões, o valor, na verdade, é um pouco menos, 9,5. Mas, para fazer uma conta redonda, a questão é que antes ele tinha 10 milhões de dólares que, se convertidos em reais, ou seja, se ele tivesse interesse em trazer para o Brasil,
tá? Poderia converter por cerca de 30, 35 milhões de reais. Isso há 2, 3 anos atrás. Tá certo? Então, se ele tivesse trazido esse dinheiro, por exemplo, em 2008, ele teria convertido para 33, 34 milhões de reais, perdão. E agora, como o dólar está 5,4, se ele trouxer, ele vai converter para 54 milhões. Mas, assim, eu acredito que se ele fosse interessado em trazer esse recurso para o Brasil, ele já teria trazido, né? Então, não me parece que isso tenha sido, de forma nenhuma, uma política intencional. Até porque todos os outros investidores que têm recursos em moeda forte, e nenhuma política interna modificou o valor. Todavia, se os recursos forem nacionalizados, ou seja, trazidos para dentro, internalizados, trazidos para dentro do Brasil, esse recurso pode ser convertido, né, em um valor maior em reais. Muito bem, está explicado aí, portanto, essa questão. Então, a rigor, não existiria aí um crime cometido pelo ministro, né? E é isso que a gente espera e vamos aguardar o andamento das investigações. Isso é mais comum do que se imagina, me parece, não é, professor? A gente já viu outros políticos e outros empresários. Isso é bem comum, na medida que, imagine, muitas vezes também, você tem empresários que têm investimentos, eles participam, eles compram participação em empresas no mundo todo. E aí, só para também, talvez, deixar mais claro para as pessoas, que muitas vezes ouvem esse termo paraíso fiscal. O que é o paraíso fiscal? O paraíso fiscal são aqueles países que têm uma maior, como é que eu diria, frouxidão nas suas regras. Tá? Não quer dizer que você esteja fazendo nada contra a lei. A questão é que, imagine, se você vai levar o seu dinheiro para algum lugar do mundo, certamente você vai levar esses recursos para um país onde tem regras mais fáceis, menos impostos a pagar. Então você tem lá Bermudas, Taiwan, Ilhas Virgens Britânicas, o próprio Uruguai, aqui perto, né? Então Ilhas Caimã. Você tem vários países do mundo e que eles têm liberdade para montar. Você tem, não chega a ser um paraíso fiscal, talvez, eu não saberia dizer, mas, por exemplo, aqui na África você tem Cabo Verde, que é um país com grande flexibilidade. Então, para quem tem investimento, por exemplo, na África, talvez aportar recursos em Cabo Verde, né? O Panamá, como eu já falei, para quem trabalha com transporte, navegação e logística, né? Então, são países que têm liberdade para construir seu próprio arcabouço legal. E não é proibido você ir lá e abrir uma empresa. Do mesmo jeito que não é proibido para que alguém venha de outro país e abra uma empresa no Brasil. A grande questão, e isso é muito associado a problemas do ponto de vista de lavagem de dinheiro, etc., porque alguns países desses, alguns chamados paraísos fiscais, se permitem uma liberdade muito grande. E, de fato, acabam, naturalmente, aportando recursos que, de alguma forma, fogem da legalidade. Mas se a gente for pensar em paraíso fiscal, a gente vai lembrar da Suíça, vai lembrar de Luxemburgo, vai lembrar de Mônaco, que não são exemplos de países conhecidos por ilegalidade, mas que são lugares também chamados de paraíso fiscal, porque recebem recursos daqueles que têm muito dinheiro, porque lá os impostos são menores, a facilidade de você movimentar recursos é maior, tem menos burocracia, então é normal que eles acabem aportando recursos de mega investidores. Professor Edgar Leonardo, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente e por esses esclarecimentos, uma verdadeira aula. Até o próximo encontro, viu? Até mais, Sandro. Até mais, Cristiano. Um grande abraço. Um abraço. Ouvimos, portanto, o doutor Edgar Leonardo falando, explicando para a gente o que são os offshores, né, e como funciona. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida trazendo mais informações para você.